Olá, companheiros da Congregação Espírita Francisco de Paula, Alan Maia, quem vos fala, iniciando o estudo na data de hoje, agradecendo o convite, a oportunidade de contribuir mais uma vez com a casa, com os estudos, com as reflexões de cada um de vocês. Eu que tenho a honra, a alegria de há muitos anos, para mais de 10 anos seguramente, de frequentemente contribuir e participar com as atividades da casa. Me sinto sempre muito à vontade, sempre muito acolhido, aconchegado, quando era possível, né? Fazer essa contribuição, essa participação de forma presencial, algo que nesse momento não é ainda recomendável, mas estamos aí explorando, né, os recursos, aquilo que a tecnologia nos oferece para que a gente continue se vendo de alguma forma. Eu não os vejo, mas vocês podem me ver, mas seguir o serviço, seguir participando da casa, e torço muito, muito, muito para que, de alguma maneira, e espero que da forma mais completa possível, com o advento de uma vacina e de uma forma realmente eficaz de lidar com toda essa situação, o mais breve possível a gente possa estar visitando novamente a casa de Francisco de Paula aí na Tijuca, com seus grandes salões, aquela audiência sempre muito acolhedora, levando o nosso sorriso, recebendo, trocando abraços com todos vocês. Mas hoje, ainda não sendo possível, vamos fazer o nosso melhor dentro das circunstâncias. E o convite da data da oportunidade, de momento, nós conversarmos sobre os 12 apóstolos de Cristo, e confesso que, embora já faça estudos dessa ordem, palestras, conferências, enfim, há muitos anos, há mais de 20 anos seguramente, poucas vezes eu tive a oportunidade de falar desse tema, então me exigiu muito estudo, muita pesquisa, e foi para mim muito enriquecedor, né? A gente costuma dizer, não por acaso, que em situações como essa, né, o primeiro a estudar, o primeiro a aprender somos nós mesmos, né? O próprio palestrante, né? O conferencista é aquele que, se tem algum juízo, se tem alguma responsabilidade, ele não confia apenas na intuição, mas ele vai buscar na fonte, ele aprende, ele estuda, e para mim foi muito prazeroso mesmo tomar contato com tantas informações mais detalhadas, ou um tema, um universo, ou personagens que eu já não visitava havia muitos anos. Então agradeço pela oportunidade, espero que leve um conteúdo que seja agradável e rico para todos vocês também. Então, apenas para iniciar, rogando a espiritualidade superior, aos nossos mentores da casa, desse trabalho, a Jesus e a Deus, sobretudo, as bênçãos e a autorização para darmos início ao estudo desta ocasião, muito felizes pela oportunidade de aprender, de compartilhar essas reflexões. Estejam conosco e que os nossos propósitos sejam levados a bom termo. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus companheiros e minhas companheiras, dizia que nós vamos conversar, né, sobre os apóstolos de Cristo, e que são formalmente, né, chamados 12, né, os 12 apóstolos, e fazendo primeiramente aqui uma distinção, né? No senso comum, às vezes a gente usa o termo apóstolo, mas às vezes a gente também usa o termo discípulo, e no fundo acaba que a gente ouve daqui e dali eles sendo empregados de uma forma meio descuidada, se é que a gente pode dizer assim, obviamente sem maiores rigores semânticos, né? Eles se assemelham, né, assim, e para designar essas figuras que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus, que auxiliavam Jesus, você usar o termo discípulo ou apóstolo acaba sendo um pouco indistinto, né? Não faz tanta diferença uma coisa e outra, mas é importante a gente fazer essa distinção, já que a gente tem um título específico a observar, né? E nesse esforço aí de diferenciação, o termo discípulo, ele tem o significado de aprendiz ou de seguidor, né? Quem segue alguém, um mestre, uma determinada ideia, um determinado conjunto de informações, um conteúdo, uma doutrina, né? Então, quando a gente fala discípulo, a gente está fundamentalmente falando de alguém que segue um aprendiz, um discípulo, né? De algum mestre, de algum professor. E quando a gente fala de apóstolo, o termo apóstolo quer dizer aquele que é enviado em missão, aquele que está sendo encaminhado para desempenhar uma determinada tarefa, um determinado papel, uma espécie de um embaixador, né, desta ideia, ou deste idealizador, ou deste mestre, ou deste professor, né? Então, quando a gente está falando de apóstolos, são aqueles que vão em missão. Então, é importante nesse caso a gente fazer essa distinção, porque o termo discípulo, existiam muitos, as dezenas, as centenas, eventualmente os milhares
já naquela época, que eram discípulos de Jesus, que já o seguiam, que já gostavam dos seus ensinamentos, que já tentavam reproduzir na sua vida cotidiana aquilo, né, que era enunciado pelo mestre. Era um seguidor, um aprendiz de Jesus. Mas o termo apóstolo aí tem um quê, vamos dizer, de uma certa oficialidade, de uma certa formalidade, que foram aqueles que Jesus, de uma forma deliberada, consciente, escolheu, que ele selecionou, que ele convidou para que o seguissem, para que o auxiliassem nessa sua sublime tarefa, né, de ensino, de disseminação do seu evangelho, do seu conjunto, né, de lições, né, essa revelação, né, desse Deus que é todo amor, que é todo bondade, enfim, e todo o conjunto de ensinamentos que compõem, né, o seu chamado evangelho, né, e as revelações, né, sobre Deus, sobre essa verdade superior que a gente, pouco e pouco, ao longo do desenvolvimento da humanidade, e nós, no desenvolvimento das nossas próprias consciências, seres inteligentes que somos, né, os seres inteligentes do universo, os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, mas vivendo aqui nessa Terra, vamos tendo acesso e vamos criando esse corpo, né, de entendimento teórico, filosófico, enfim, que nos permitem compreender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. E a missão de Jesus aqui na Terra tem esse caráter de revelação muito importante, de nos situar, né, no mundo, no universo e no nosso estágio de evolução e de aprendizado. E Jesus escolheu 12. Né? Certamente não foi algo aleatório, certamente não eram seres ou espíritos também que Jesus chegou aqui, foi pensando de uma maneira ou de outra, certamente eram espíritos que foram preparados para isso antes da sua reencarnação, né? Mas enfim, foram aqueles que ajudaram Jesus nesse seu momento, né? Isso também não foi por acaso, chegou num momento também oportuno dessa sua história, da trajetória de Jesus, da sua jornada aqui na Terra. Muitos dizem, né, que é o momento em que ele começa a conformar a sua igreja, por assim dizer, e quando a gente fala igreja, lato sensu, né? A gente não fala de uma instituição humana propriamente, mas de todo esse empreendimento, né? De como ele vai tomando forma, corpo na Terra, né? Na materialidade, né? do mundo que a gente vive, né? E eles formam então essa primeira assembleia, esse primeiro corpo de igreja de Jesus, da sua missão, e enfim, foram 12. Né? Sempre tem aí também uma dimensão para alguns meio cabalística, né? Esse número, alguma coisa meio esotérica, e diversas referências e associações são feitas a partir do número 12, inclusive questões de ordem matemática, né? Lembrando do nosso tempo de escola, né? Uma PG, uma PA, o 12, né? Um que leva a outro, que chama a outro, isso vai se propagando, vai se multiplicando. Mas enfim, eram 12 apóstolos, 12 assistentes e auxiliares de Jesus, que de forma muito próxima, muito íntima, né, uma verdadeira família que se conformou ali durante alguns anos, né, quando a sua missão na Terra se torna pública, né, ele se torna esse pregador ambulante dos 30 aos 33 anos, que é esse período que a gente realmente tem mais informações, né, sobre essa sua missão, é quando esses seguidores que se tornaram apóstolos vão se aproximando um em um, ele encontra aqui, convoca, e o outro anuncia para o outro que vem também, e aí vai, né, essa turma vai se reencontrando a bem da verdade, e Jesus vai dando uma espécie, vai empossando cada um deles nessa figura de discípulo, e a partir de discípulo, né, se tornando os apóstolos propriamente. Então, né, diante da tarefa que Jesus tinha por realizar perante a humanidade, perante o nosso mundo, o nosso planeta, ele precisava de quem o auxiliasse nisso, né? Precisava de braços, precisava de mentes, precisava de corações, precisava de bocas, precisava de vozes, né? Para que os seus ensinamentos fossem mais longe, para que a sua obra pudesse tomar corpo, se estruturar, né, aqui na Terra. Né? E de ordem prática, a gente pode pensar, né, assim, qual a utilidade, né, dessas figuras, desses apóstolos. Primeiro, assim, um sentido muito prático de atendimento ao público, né? Jesus atraía as multidões, né? Naquele episódio, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes, falava-se de 5.000 pessoas, é muita gente, né? Então, como é que organizam essas pessoas? As pessoas já iam atrás de Jesus, queriam tocá-lo, beijá-lo, ouvir a sua palavra, queriam pedir uma cura, queriam pedir algo do extraordinário, até das coisas mais triviais do seu inconveniente, da sua conveniência própria, né? Até as coisas mais estranhas, eventualmente estapafúrdias, né? A um olhar diferente, a um olhar estranho, mas enfim, né? As pessoas iam até Jesus. Então, como organizar isso? Uma fila com quem fala,
como é que esses pedidos chegam, como é que essas pessoas poderiam acessar o mestre, né? Então tem toda essa ordem de como organizar, de como administrar, né, o afluxo de pessoas, o atendimento ao público. Então eles cumpriam esse papel, né, como auxiliares, assistentes ali nesses momentos públicos de aparição, né. Também tinha esse papel de amplificar a mensagem, né. Falamos das vozes, falamos das bocas. Na época não existia rádio, TV, a internet, não existia uma imprensa, né, da forma como a conhecemos, capaz de reproduzir palavras, conteúdos, etc., a longas distâncias. Então era basicamente na oralidade, né, essa transmissão do boca a boca, né? Então não só na época de Jesus, e muitos às vezes saíam aos outros espaços, né? Jesus os enviava também a tarefas durante ainda a sua passagem aqui pela terra, mas principalmente depois, né? Quando ele morreu após a crucificação, era preciso que houvesse vozes preparadas, bem treinadas, que tivessem convivido com ele de perto, né, para assimilar o conteúdo com maior propriedade, segurança. Então esse período de convivência foi também para isso, né? Usamos o termo, né, embaixador para explicar, designar o que quer dizer o termo apóstolo, que nos é menos usual, né? O embaixador a gente entende melhor, é um representante, não apenas um mero representante, mas um representante oficial, né? Olha, essa pessoa fala em nome de alguém e fala com autorizado por ele, tem legitimidade para isso, e é esse sentido de convívio ao longo de anos, né? E toda a trama que se deu, né? Tantos e tantos episódios, mais uma vez, dos mais comuns até os mais dramáticos, né? Que foram cunhando, né, o caráter desses homens, né, para que eles, uma vez, já não mais tendo Cristo por perto materialmente falando, fisicamente falando, também encontrassem em si a força, a propriedade, né, e a autoridade para falar em nome dele, né, uma vez que o fizessem sozinhos. Isso aconteceu em grande medida, e a gente vai, ao longo dessa conversa, trazer os mais variados exemplos, né, de como é que esses homens, efetivamente, apesar daquele primeiro momento de dispersão, de medo, enfim, durante todo aquele episódio, né, da paixão e morte de Jesus, a sua crucificação, mas depois como é que eles seguem ainda com esse espírito de missão, com esse espírito apostólico, né? Esse espírito apostólico, em ser enviado numa missão depois da morte de Jesus, né? Então eles se dispersaram, cada um ia para uma parte do mundo, para um continente, para um outro país, enfim, lidando com as maiores adversidades, perseguições. Quase todos eles morreram em circunstâncias assim bizarras, né? Assim, de martírio, de dor, enfim, realmente. Então, como dissemos, forjar o caráter desses homens foi necessário um convívio muito estreito, muito próximo, para que eles pudessem desenvolver esse corpo crístico em si, neles próprios, né, para poder dar continuidade nessa missão de difusão, né, da mensagem do Evangelho de Jesus, porque eles foram testemunhas oculares dos fatos, né, não foram ouvidos de fonte terciária, secundária, não, eles viram com os próprios olhos, eles sentiram na própria pele e nos seus próprios corações o que era conviver com Cristo, o que era estar com Ele, né? Então as narrações dos eventos, os registros, e aí estão os evangelistas, inclusive dos 4 evangelhos canônicos, 3 conviveram com Jesus, né? João, Lucas e Mateus foram apóstolos do Cristo, com exceção de Marcos, né, que não conviveu com Jesus, enfim, né, ele organizou o seu evangelho através de outras fontes. Mas dos 4 evangelhos canônicos, né, que é a Igreja Católica inicial, a Igreja Romana dos primeiros tempos, os primeiros teólogos, né, os chamados pais da Igreja, eles escolheram, até de uma forma um tanto quanto aleatória, segundo alguns critérios, mas arbitrária nesse sentido, porque eles estabeleceram quais eram os critérios que eles queriam utilizar, né, para escolher esses 4 evangelhos, embora as fontes fossem muitas outras, apenas como uma referência, embora seja um achado bem recente, os chamados manuscritos do Mar Morto. Existiam outros manuscritos também que não eram de autoria dos chamados 4 evangelistas, eventualmente se tinha de outros apóstolos e de outros seguidores, enfim, não figuras centrais, não figuras protagonistas, né, daquilo que a gente lê no Novo Testamento, enfim, mas esses 4, dos 4, 3 tiveram a oportunidade de viver com ele, então quando narram na primeira pessoa, narram com a autoridade de quem viu, de quem viveu, de quem conheceu, né? Então isso também era muito importante, esse sentido de proximidade, e também até uma dimensão
dimensão de segurança, né? Aquela região era uma região conflagrada, né? Assim, o domínio de Roma, o povo judeu era cheio de segmentos, facções e grupos rebeldes, a possibilidade de grupos insurgentes surgirem a qualquer momento, se estabelecerem guerras, conflitos, etc. Jesus era uma figura tida, né, seja pelas autoridades romanas que tinham o poder político, né, ou fosse pelas autoridades judaicas que tinham o poder religioso, essas coisas se misturavam em grande medida, embora eles não se bicassem propriamente, mas existiam aqueles acordos de conveniência. O poderio romano era tão grande que as autoridades judaicas faziam ali uma pax armada, né, por assim dizer, e tinham lá os seus benefícios, tinha aqui uma possibilidade, uma concessão aqui, outra acolá, mas seja para um lado ou seja para o outro, Jesus era uma figura com uma fala e com algumas atitudes tidas como um tanto quanto subversivas, né? O episódio, né, de que ele confronta, né, os vendilhões do templo é certamente a mais emblemática disso tudo, uma atitude enérgica, né, uma atitude um tanto quanto intensa de Jesus, e que muitos dizem que foi ali que ele assinou, né, a sua sentença de morte. Opinião pessoal, me parece fazer todo sentido essa afirmativa, mas no cotidiano também, quando ele por tantas vezes travava encontro, principalmente com os chamados fariseus, né, e ele não tinha papas na língua mesmo, quando tinha que acusá-los, né, inclusive de hipócritas e outras denominações até menos elegantes do que essa era até uma das mais suaves, assim, Jesus não pegava leve com essa turma, não. Ele trazia palavras muito pesadas de acusação, assim, e falava a verdade, né? Ele não tinha meias palavras, né? Ele era muito autêntico, né? Até porque ele precisava mostrar para o povo, né, realmente como é que as coisas funcionavam e se diferenciar, né, daquele trato religioso da época, enfim. Então, nesse sentido, quando a gente fala de segurança, é porque tinham grupos políticos os mais variados que talvez tivessem interesse mesmo em trazer embaraços, até a própria morte de Jesus, como veio a acontecer, e ele que era um pregador ambulante, né? Inofensivo para muitos, mas extremamente perigoso para outros. Quando você passa a andar em grupo, isso empresta algum sentido também de segurança. Não é qualquer ataque, não é qualquer adversário ou antipatia que vai gerar, né, algum problema ou algum risco para esse grupo. Então também, não que para Jesus em si isso fosse talvez necessário, mas para a vida ali, naquele momento, para aquele grupo, para aquela tarefa que precisava ir adiante até o ponto certo, né, até aquilo que de fato veio a acontecer, era preciso também ter esse sentido de controle, de segurança, estar em grupo e aí também estar cercado por homens. E mais uma vez falando de homens, né, quando a gente fala dos 12 apóstolos, é a gente também revisitar e citar, né, reconhecer a tradição patriarcal, né, que na nossa vertente judaico-cristã nos acompanha há alguns milênios. Naquela época não era diferente. Quanto mais a gente caminha para o passado, a tendência é que a gente veja essa característica assim, muito mais marcada, né? Então as mulheres basicamente não tinham um papel, uma vida pública possível, né? Elas estavam relegadas aos tratos das coisas domésticas, da família, das crianças, dos filhos, etc., enquanto os homens eram aqueles que realmente tinham uma vida pública, né? Então, não por acaso, Jesus se cercou de 12 homens, né? E aí vale até dizer, né, um pequeno, mas importantíssimo parêntese, ainda que esse sentido de oficialidade seja restrito a esses 12 homens, tem a figura de Maria Madalena, Maria de Magdala, né, que seria a ex-prostituta. Uns dizem que sim, tem outros que dizem que não, que os textos não são muito claros em relação a isso, mas uma mulher tida como de má vida. Enfim, o que é uma mulher de má vida, né? Não necessariamente naquela época era uma mulher que se prostituísse, ou seja, que vendesse o seu corpo, né, para o ato sexual em troca de dinheiro, enfim, mas Maria Madalena foi sim, não foi uma mera discípula, é possível, né? Muitos defendem essa tese e eu tenho total simpatia por ela, não somente pela figura, mas pela tese, né, de que ela era, por assim dizer, a 13ª discípula, nesse caso apóstola do Cristo, tamanha relevância e importância que ela teve naquele grupo e, enfim, na vida de Jesus, e obviamente por conta dessas questões sociais da época, os preconceitos todos, não só na época de Jesus, mas de todos aqueles que vieram depois, inclusive os teólogos, os pais da igreja, na hora que pegaram todos esses relatos e começaram a estabelecer a versão oficial dos fatos, Madalena tem até algum papel ali eu acho que de algum destaque, mas não com essa oficialidade, com essa formalidade como os outros 12 homens tiveram, né? Então, enfim, é algo
fruto do seu tempo, a gente tem que entender, mas fica aqui já na nossa introdução uma menção muito relevante, muito importante, a figura de Maria de Magdala ou de Maria de Madalena. E já falamos, né, eram 12, né? E tem essa ideia assim, esse 12 é um número cabalístico, é esotérico. Na verdade, existe uma outra versão que eu acho também muito interessante, que seria uma referência às chamadas 12 tribos de Israel, né? Então, que esse número 12 também não é aleatório, também guarda essa referência com a tradição judaica, enfim, como se fosse, embora não haja uma representação direta, né, representando cada uma das 12 tribos. Então, o que se diz é que em determinado momento, e adentrando um pouco mais na dimensão histórica dos fatos, né, Jesus realmente, no início da sua pregação, ele começa a pouco e pouco, né, convocar algumas figuras que ele encontra ou reencontra, né, a bem da verdade, conforme dissemos, são espíritos certamente já comprometidos com essa tarefa, né, que tinham que realizar junto de Jesus, a qual nos inveja, né, uma inveja boa, né, assim, que privilégio deve ter sido, né, conviver com Jesus nessa jornada extraordinária junto a ele na terra, preparados, mas assim diz Lucas, né, no seu evangelho, abre aspas, naqueles dias retirou-se para o monte, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E algumas curiosidades, né, mais coletivas antes de entrar no detalhe de um a um. Né? A maioria desses apóstolos eram da região de Cafarnaum, ou seja, na região da Galileia, também chamada Galileia dos gentios. E os gentios eram aqueles povos que não eram reconhecidos como judeus, né? Assim, eram o povo comum. Né? Então eles eram vistos, né, pela elite judaica como pessoas de menor importância, menor qualidade, enfim, não tinham um refinamento ou a legitimidade, né, do povo eleito. Então, dos 12, quase todos eles eram oriundos da Galileia, assim, eram tidos como gentios, ou seja, não judeus. Então eles eram certamente alvo de muito preconceito, né, mas que tem tudo a ver com essas origens de Jesus, porque ele também o era, né, por assim dizer, ele também era alguém filho de carpinteiro, assim, também vinha, a sua origem era totalmente desimportante, enfim, né, então guarda essa identidade assim, das raízes humanas, da simplicidade, da humildade. E Jesus traz isso de berço e os seus seguidores também o tinham. Né? De uma maneira geral, as narrativas dos evangelhos não dão muitos detalhes físicos dos apóstolos, quem era mais alto, mais forte, mais fraco, careca, de barba ou não, enfim, mas assim, algumas características de comportamento, de temperamento, a gente é capaz sim de ter alguma referência. E um dado muito interessante, pouco destacado, vale dizer, era o quanto que esses apóstolos eles eram notadamente figuras jovens, homens jovens, na sua maioria entre 20 e 30 anos, alguns, um ou outro, talvez até menos do que 20 anos, eles eram muito jovens. E por que não existe isso? Se você for buscar lá, não existe muito essa referência. Dizer, fulano tinha tantos anos quando encontrou Jesus, quando se tornou um apóstolo. Não existe esse tipo de informação dessa forma, mas é possível se deduzir, né, os estudiosos da Bíblia apontam, os exegetas, né, eles apontam que na sua maioria, os apóstolos viveram de 30 a 40 anos após a morte de Jesus. E numa época como aquela, onde a expectativa de vida era muito curta, né, imaginar que se viveu mais de 30 a 40 anos, quer dizer que muitos morreram na casa dos 60, alguns até 70 anos, eventualmente. E falar de João, o evangelista, né, o apóstolo bem-amado, ele, segundo, né, os relatos, ele teria vivido até cerca de 100 anos, assim, alguma coisa absolutamente excepcional. Hoje, quem vive 100 anos já é alguma coisa incrível, extraordinária, ainda né, cada vez mais comum, mas não é comum em absoluto. Né? As pessoas costumam morrer antes disso. Né? Então, naquela época, alguém que se aproximasse, alguns dizem até que chegou a viver 100 anos, mas com certeza ele passou a virada do século, né? Do século I, ele adentrou o século II, né? Então é alguém que realmente viveu bastante, né? Certamente era um dos mais jovens, e depois quando a gente vai falar sobre isso a gente vai pontuar um pouco, era certamente um dos mais jovens quando se tornou apóstolo, né? E assim, destacar, antes de entrar detalhadamente assim, na apresentação de um por um, como se deu, né, assim, essa relação, assim, para Jesus eram como se fossem filhos dele, né?
certamente, assim, gozaram do convívio durante anos, dispuseram da companhia de Jesus, aprender ali da fonte no dia a dia. Eles não eram figuras muito eruditas, pelo contrário, eram homens muito comuns, né, com atividades cotidianas, homens pobres fundamentalmente, com a exceção de um ou outro. Aí a gente destaca Mateus, né, que era publicano, cobrador de impostos, enfim, mas todos os outros eram homens simples, né? Pedro, seu irmão, João, Tiago, eram pescadores. Então, embora até tivessem no momento um ou outro assim, uma condição melhor, mas não eram homens de posses, não eram homens muito eruditos, até porque uma educação maior que lhe permitisse, né, uma condição de desenvolvimento intelectual não era algo também muito acessível para o povo e para a grande maioria da população, etc. Então, assim, eram homens muito simples, eram homens com muitos defeitos, extremamente humanos, né? Isso também é algo muito importante. Mais à frente a gente vai abordar isso também, mas muitos se questionam, alguns perguntam, né? Mas será que eram, assim, espíritos muito elevados? Eram ou não eram? Nossa, mas para ter esse encargo, né, assim, de apóstolos do Cristo, de conviver com ele, de depois da morte dele serem herdeiros dessa mensagem, ter missões tão grandiosas de espalhar isso pelo mundo inteiro, deviam ser espíritos assim já iluminados e tal. E aí, será que era? Será que não eram? Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas certamente tiveram assim um sentido de privilégio e de responsabilidade compatível com isso, é óbvio, não tem como ignorar essa dimensão. Mas conviveram com Jesus muito proximamente, né? Conformaram-se como uma verdadeira família, uns cuidando dos outros, né? Então, assim, esse sentido de convívio, de proximidade, de um cuidado, de um carinho que tiveram e receberam desse convívio estreito com Jesus, certamente foi uma oportunidade, assim, uma jornada absolutamente inesquecível e extraordinária para esses irmãos nossos que tiveram essa oportunidade de convívio e de realizações, né? E assim, dá essa dimensão de que quando Jesus faz, por assim dizer, a ordenação, vamos usar esse símbolo, né? A ordenação dos seus 12 apóstolos, né? Isso marca o que os historiadores, o que os estudiosos chamam de uma época avançada do ministério terreno de Jesus, né? Ou seja, quando a sua missão realmente toma forma, quando as coisas vão se estruturando, né, e ele se aproxima de realmente cumprir aquela parte, né, da sua jornada terrena, que é realmente a mais relevante, a mais importante, com a culminância, né, na paixão e morte de Jesus, a crucificação, e depois a sua aparição, depois a sua ascensão, enfim. Mas é esse o momento, né? Como se ele estivesse ali realmente fundando a sua igreja. E quando falamos igreja não necessariamente na sua dimensão institucional e nem de uma denominação ou outra especificamente, mas esse corpo desse seu legado, da sua mensagem, o que ele deixa de herança para o mundo, o que ele deixa de herança para a humanidade, né? Então, assim, essa conformação da igreja primitiva, da sua igreja, né, que é esse sentido mesmo, assim, da herança da sua mensagem, do seu amor para a humanidade, por a eternidade daquilo que tem pela frente, né? Ali era o instante inicial, ele estava ali lançando as suas bases. Fala-se muito, né, de Pedro, né, a rocha sobre a qual ele ergueria a sua igreja, mas é uma responsabilidade que, ainda que Pedro tenha tido um protagonismo, uma liderança frente a esse corpo apostólico entre os outros 12, não há a menor dúvida de que foi exatamente esse conjunto de homens, de espíritos ali encarnados que deram a sustentação, a base para a igreja cristã que ali nascia e que nós teríamos como legado até hoje, né, dos ensinamentos de Jesus. Bom, então vamos tentar dar aqui uma rápida passada, né, em quem eram esses nomes, quem eram esses homens, né, esses 12 apóstolos. Tem alguns deles que a gente lembra com maior facilidade, porque foram protagonistas de momentos marcantes, cruciais da jornada de Jesus aqui na Terra, e outros foram figuras secundárias, às vezes estão presentes na lista dos 12 apóstolos, mas não tem nenhum protagonismo, mal tem alguma citação, uma fala relevante, né, em toda a narrativa dos evangelhos, enfim. Então tem sempre aquelas figuras mais proeminentes, algumas delas
que no dito, né, no conhecimento popular se destacam, a própria figura de Simão Pedro, de João, o evangelista, ou eventualmente de Tomé, que não é uma figura muito central, mas que é sempre lembrada, né, pelaquela passagem, né, quando Jesus aparece para os apóstolos, né, que ele não acredita porque ele não estava presente na primeira aparição, então fica aquela coisa do ver para crer e tal. Então Tomé, por exemplo, é sempre lembrado em função disso, mas não é necessariamente uma figura das mais centrais, né, entre os apóstolos e, obviamente, Judas, né, o Iscariotes, o chamado Judas, o traidor, o que traiu Jesus. Então tem alguns que são sempre lembrados, às vezes, por eventos únicos, né, vale dizer. Em compensação, tem outros que são figuras muito secundárias e às vezes até apagadas. Então vamos tentar resgatar um pouco isso. Primeiro, ia fazendo essa citação por ordem alfabética, né? André, que nascido em Betsaida, nas praias ao norte, né, do Mar da Galileia, que era irmão de Simão Pedro, né? Disse que ele era um homem devoto, né, um homem muito fiel, ele que era pescador como seu irmão e que era um seguidor de João Batista, né? E deixou de seguir João Batista para passar a seguir Jesus, né? Então, logo que ele conhece Jesus, ele identifica, né, Jesus realmente como o Messias, ele procura seu irmão, né, Simão Pedro, né, e diz para ele: não, olha, eu conheci o Messias, vem comigo, você tem que conhecer ele, e assim ele faz, né? E aí diz que Jesus, né, caminhando, né, junto ao Mar da Galileia, ele se dirige a André e para Pedro, os dois irmãos, e os convida, né, para se tornarem seus apóstolos, seus discípulos, né? Naquela época ainda seus discípulos, seus seguidores, né, primeiramente. E ele diz aquela frase famosa, belíssima e quase emocionante mesmo, eu diria, quando ele fala assim: eu vos farei pescadores de homens, né? Poxa vida, imagina ouvir isso da boca do próprio Jesus: eu vos farei pescador de homens, né? Então era André ali protagonista dessa cena ali em primeiro plano. Bartolomeu ou Natanael, né? Já falamos rapidamente dessa polêmica do nome. É um desses personagens que a gente menos sabe, né? Muito pouco citado. Ainda tem o problema dessa confusão, qual era o nome dele, né? O seu lar ficava em Caná, né, também na Galileia, falamos disso, quase todos eram oriundos dessa região, e ele praticamente só é mencionado na lista dos apóstolos, assim, né? Realmente é uma figura muito, muito desconhecida, passa muito ao largo, mas Jesus, em determinada passagem, ele diz que chama, né, Bartolomeu ou Natanael, né, de um israelita, de um judeu, né, em quem não há dolo, ou seja, alguém, um homem, né, um homem de bem, um homem onde não havia maldade, um homem puro, por assim dizer, né, e as tradições, não existem registros canônicos em relação a isso, né, as tradições contam algumas lendas, né, que ele serviu depois da morte de Jesus como missionário na Índia. Bom, Tiago, filho de Alfeu, aí vamos falar do primeiro Tiago, né, os evangelhos fazem a referência dele, né, como filho de Alfeu, e aí tem mais uma vez, né, uma daquelas confusões, né, em termos de nome, né? Dizem uns que ele poderia ser irmão de Mateus, né? Já que Mateus em alguns registros também seria filho de um Alfeu, mas também não há muito consenso em relação a isso, né? E os estudiosos, os exegetas, né, os estudiosos da Bíblia também teorizam que ele teria tido uma semelhança física com Jesus bastante grande, e até por isso, né, que quando lá nos jardins do Getsemane, né, no momento da prisão de Jesus, Judas, o Iscariotes, teria cumprido também esse papel de indicar, né, para os centuriões romanos, né, para aqueles que estavam ali para prender o mestre, né, quem era Jesus de verdade, porque podia se confundir, né, Tiago, filho de Alfeu, com Jesus, né? E ele também, as lendas, as tradições, também existem esses registros que dão conta de que ele teria ido à Pérsia pregar depois da morte de Jesus e teria sido crucificado por lá. Pois bem, Tiago, filho de Zebedeu, esse era irmão de João, o evangelista, né? E eles começaram a seguir Jesus no mesmo dia, né? Os dois irmãos, né? Depois que Jesus convocou Simão e André, né? A gente contou rapidamente aqui, muito sucintamente, como é que isso se deu, e eles que eram meio sócios, né? Esses 4 irmãos, né? 2 de cada lado, também eram pescadores, enfim, né? Então diz que Jesus também lá nessa mesma praia da Galileia convidou Tiago, né, filho de Zebedeu, e João, né, seu irmão, que estavam lá consertando as redes, né, também, como falei, eles eram pescadores, e Jesus indicou para eles onde é que eles deveriam ir, lança a rede mais ali e tal, diz que foi uma pesca extraordinária, eles ficaram maravilhados com tudo. Dali para frente eles atenderam ao chamado de Jesus de uma forma assim imediata e bastante enfática, né? Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos a sofrer o martírio e a morte, né, a mando de Herodes, o rei Herodes Agripa I,
né? Antes disso ainda ele foi cumprir missão na Espanha, né? Lá no coração da Europa já, e diz que essa morte dele ocorreu no ano 44 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 11 anos depois da morte de Jesus. Bem, chegamos a João, né? Esse é alguém que a gente tem, eu diria, bastante informação, né? Não é exatamente uma figura secundária, ele que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, já falamos há pouco aí acima, né? Esse episódio de quando eles encontram Jesus, que lançam as redes, enfim, mas era uma figura assim, um jovem dito bastante impulsivo, era possivelmente um dos mais jovens, se não o mais jovem de todos os apóstolos, né? Até por isso também foi o que viveu mais, né? E um pouco desse traço de emotividade que ele trazia, né? Ele tinha em Jesus uma figura muito paternal, ele era muito emotivo também na sua maneira de ser. Vale citar inclusive aquele registro, né? Ele que era chamado do apóstolo bem-amado, aquele que teria, talvez fosse o mais íntimo, o mais próximo de Jesus, né? Na representação que Da Vinci faz, né? Daquele quadro da Santa Ceia, ele é aquele que reclina a cabeça, né? no peito, aqui no colo, né? de Jesus, né? Esse é o retrato que se faz sobre ele na Santa Ceia, e foi aquele único que ficou realmente ao lado de Jesus, né? Aos pés da cruz, quando da crucificação, né? Então ele, junto com Tiago, seu irmão, e Pedro, são figuras muito importantes, né, em várias passagens. Para você ter ideia, por exemplo, né, esses três, né, eles foram os únicos apóstolos, né, a quem foi permitido testemunhar, né, a chamada ressurreição da filha de Jairo, né, a volta dos mortos, né. Foram os únicos dos 12 presentes na hora da transfiguração de Jesus no monte, né. Foram os que estavam mais próximos de Jesus, inclusive naqueles momentos derradeiros, na chamada agonia de Jesus, ali nas vésperas da prisão e tal, no Getsemane, né? Então, assim, João era uma dessas figuras muito, muito próximas e que viveu momentos marcantes ali dessa trajetória, né? João foi o primeiro, né, quando os apóstolos ouviram dizer que o corpo de Jesus não estava lá no túmulo, né, no sepulcro, né? Ele foi o primeiro a correr até lá, né? Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus dito ressuscitado nas praias da Galileia, né? Quando ele aparece para os discípulos, né? Ele esteve, como a gente já disse, né, junto à cruz, e é a ele que Jesus confia os cuidados de Maria, né, sua mãe, e ele permaneceu fiel a essa tarefa que Jesus o incumbiu, né, lá em Éfeso, e lá ele cuidou dela, que foi onde ela desencarnou, e lá também ele tem uma jornada de pregador, enfim, fundou a igreja, uma congregação local, etc. Viveu muito, foi depois preso, levado para Roma, depois exilado na ilha de Patmos, né? Uma ilha ali na região ali do mar Mediterrâneo, né? E se diz isso, né? Que ele viveu até quase 100 anos, né? Não existe uma precisão muito exata, mas ele teria sido sepultado, inclusive lá na ilha de Éfeso, em Éfeso, né? Onde teria ocorrido o seu sepultamento. E aí vale também uma coisa bem curiosa sobre João, interessante, né? Ele escreveu um dos 4 evangelhos canônicos, mas ele é também o autor, né, das suas cartas, as chamadas cartas de João, e do Apocalipse, né? Então, por tudo isso, ele é aquele autor de mais textos, né, em todo o Novo Testamento, né? João é uma figura bem proeminente, né? Depois chegamos a Judas Tadeu, né, que era o não os Iscariotes, né? Importante a gente estar sempre marcando isso. Outro de quem também se sabe muito pouco, né? Os registros são muito escassos, né? Ele raramente é citado, né? E ainda tem aquela confusão que eu já citei antes, né? Porque tem a citação de Judas de Lebeu, de Tadeu, Judas o Galileu, Judas filho de Tiago, Judas não Iscariote. Tem várias referências a esse mesmo homem com diferentes termos para designar essa pessoa, né? Então também é fruto de muitos estudos, os exegetas, né? Os estudiosos da Bíblia, que conformaram que essas citações estão falando de uma mesma pessoa, que mais popularmente se chama de Judas Tadeu, e hoje tem, né, São Judas Tadeu, Deus das causas impossíveis, ou Deus dos desesperados, o santo, né, o santo das causas impossíveis, o santo dos desesperados, o santo dos padroeiros dos advogados, inclusive, pois bem. Né? Então, em algumas passagens também se faz essa distinção de Judas não o Iscariotes, né, para não jogar sobre ele a mancha, né, do outro, dito traidor, que realmente até entre os apóstolos, entre todos os registros, ficou naturalmente, né, com uma imagem um tanto quanto prejudicada, né? E existe apenas uma referência específica a esse apóstolo, Judas Tadeu, né, feita por João, que se relaciona a
última longa conversa, entrevista, né, com Jesus, entre Jesus e os apóstolos, ali já nos momentos derradeiros de Jesus aqui na Terra, né? Então, um historiador, Eusébio, né, importante na história cristã, inclusive, vale dizer, né, diz que Jesus teria enviado Judas Tadeu para uma missão na Mesopotâmia para fazer uma cura de um rei, e só depois que Jesus morre é que ele vai. Por lá ele permanece, prega um pouquinho, mas acaba sendo preso e também supliciado por lá, por aquelas terras. Enfim, Judas Iscariotes, né? Aí sim, essa figura também bastante conhecida, bastante lembrada, infelizmente, pelos aspectos mais pesados, mais negativos, né, da sua atuação. Sempre quando surge uma lista de discípulos, salvo essa que está em ordem alfabética, ele está sempre em último lugar. Os próprios evangelistas, né, nas cartas, enfim, nos registros, sempre que tem uma citação ao nome dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes é sempre o último a ser citado, justamente já simbolicamente indicando ali um sentido de resistência, de reprovação, ou seja, o último da fila, né, coitado do Judas Iscariotes, né? Ele, de todos os 12, é o único que não é oriundo da Galileia, ele vem da Judéia, né? Todos os outros são galileus, e ele servia como uma espécie de tesoureiro do grupo, né? Então ele era aquele responsável por receber as doações, enfim, as ajudas, né? Toda a oferta financeira que era feita para o grupo, né? O grupo era um grupo ambulante, pregador, então eles não tinham propriamente tempo ou capacidade de desempenhar seu papel, então eventualmente isso podia ocorrer, mas era muito comum eles terem como forma de sustento a contribuição das pessoas, que abriam suas casas para eles pernoitarem, que eles forneciam refeições, etc. E alguns mais bem aquinhoados, né, faziam apoios, ofertas, doações em dinheiro, e ele era o responsável, portanto, por recolher, por tratar daquele dinheiro. E, curiosamente, né, existem várias citações, assim, mas uma bem objetiva, principalmente feita por João, né, de que ele tinha uma natureza avarenta, lamuriosa, ou seja, de alguém, uma figura meio pesada e avarenta, né, que trata com o dinheiro ali, né, de uma forma muito apegada, e de que ele era desonesto e ladrão, né? João, nos seus relatos, chama ele de ladrão. E ele é mais conhecido, né, como aquele que teria realmente traído Jesus e o entregou às autoridades romanas. E depois de todo o desfecho, aí tem toda aquela história, né? Uns acreditam que foi realmente porque ele estava movido por qualquer outro incômodo, vamos dizer assim, com Jesus. Outros falam que havia uma questão política, outros ainda acham que a questão financeira era relevante. E existe aquela tese da qual eu simpatizo um pouco mais, né? Quem sou eu para dizer qualquer coisa, mas apenas como opinião pessoal, de que ele acreditava que Jesus teria essa capacidade de promover uma insurgência coletiva, né? Ele já sendo alguém conhecido, um profeta já com muitos seguidores, né? Lá em Israel, enfim, e perante o povo judeu, e que uma vez que ele fosse preso, isso pudesse servir de estímulo para um levante da população, dos grupos de revolta, dos grupos políticos, e até de alguns grupos paramilitares, podemos chamar assim, né? Isso ia criar um novo conflito, uma batalha, uma guerra, por exemplo, ia se travar ali, para que o povo judeu pudesse se livrar do domínio do jugo de Roma. E ele se viu frustrado, porque Jesus, assim, não fez uma convocação à guerra, à batalha, mas pelo contrário, se entregou como um cordeiro, né? E ele, vendo a bobagem que ele teria feito, que o plano que se viu frustrado, e aí todo o remorso do qual ele foi tocado, seja qual for a motivação naquelas opções que a gente já narrou aqui, ou eventualmente alguma outra vertente que possa ser levantada, mas ele certamente se tocou de profundo remorso e ele se enforcou logo em seguida, né, ao ver o desfecho e as consequências de toda essa história dos seus atos, né? Então, depois vemos Mateus, que ele era um publicano. Publicano é um cobrador de impostos, né, que é também considerado uma espécie de traidor do povo judeu, né? Um publicano era alguém que atuava em nome das autoridades romanas, né, cobrando impostos do povo judeu. E ele, sendo judeu, Mateus, nem todo publicano era judeu, mas o Mateus era judeu, então ele cobrava, né, do seu próprio povo, dos seus irmãos, das suas irmãs, então ele era visto como um traidor, né? Assim, como é que pode você nos explorar? E era muito comum, né, dizem, né, que esses cobradores de impostos, né, eles agiam de má fé quase que todo o tempo. Então vamos supor, se ele tivesse que cobrar um imposto de 10%, porque era essa a taxa, né,
que as autoridades romanas estabeleciam, ele cobrava 11, 12, 15, 20, e essa diferença ficava para ele. Ele fazia isso com a liberalidade dele, né? Então isso era um roubo, uma apropriação indébita, né? Inadequada, não autorizada. Então eles gozavam de má fama, né? Eles eram considerados traidores, serviçais dos romanos, né? Perante os olhos, né? do povo judeu, né? Então, e ele foi um evangelista, um importante, né, seguidor de Jesus. Dizem alguns que o mais letrados entre eles, né, até porque a sua profissão exigia, né, que fosse um homem com algum sentido de erudição, de capacidade de organização, de administração, na matemática, na escrita, né, de diversas formas, pela posição que ele ocupava, e faz todo sentido. Mas fato é que quando ele encontra Jesus, e ele não dá tantos detalhes, né, é dito que Jesus vira para ele e diz, né, segue-me. E ele prontamente atende aquele chamado e passou a seguir Jesus, né? Então tem aqueles relatos que nesse primeiro momento ainda de conversão, que ele oferece, né, um banquete para Jesus e para à época os discípulos, os primeiros apóstolos que ali também estavam. Isso também não foi muito bem visto, nem para Jesus nem para os apóstolos. Como é que eles poderiam se misturar, né, com um publicano, com um cobrador de impostos, com um traidor? E aí também entra naquela colocação, aquela frase que eu também acho maravilhosa do Cristo, né, diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então eu tenho que me permitir estar ao lado dos pecadores, né, de todos os tipos de pecado, né? E vale dizer, né, que a tenda de coleta de impostos de Mateus ficava em Cafarnaum, né? E ele cobrava impostos dos pescadores. Então deve ter acontecido assim no começo, né? Os próprios apóstolos, assim, vários deles eram pescadores, né? Nós destacamos pelo menos os 4 aqui: André, Pedro, João e Tiago, né, que eram também como que sócios ali no empreendimento de pesca, eram donos de barcos, tinham funcionários que trabalhavam para ele. Não é pouco provável, né, que eles tenham tido que pagar impostos, altos impostos para Mateus. Então, no começo, essa aproximação entre eles deve ter sido um tanto quanto complicada, se é que eles se conheciam, mas minimamente pela figura, pelo papel que ele desempenhava também, certamente foi uma aproximação complicada. E o que se diz assim é que depois de Pentecostes, né, ou daquele evento de Pentecostes, não se sabe formalmente ou oficialmente, né, o que aconteceu com Mateus, né, assim, mas dizem que ele realmente, enquanto se sabe, né, enquanto os registros realmente podem ser verificados, ele foi um dos apóstolos mais ativos, né, de Jesus, e assim, tendo ministrado também fora da Palestina, e aí vem das tradições e de outros relatos, e as lendas, etc. Fora da Palestina, em outras terras também teria ido pregar e levar o evangelho de Jesus, né? Assim, e vale dizer que o registro de Mateus, justamente por ele ser um homem letrado, o seu evangelho nos primeiros tempos, ele era aquele evangelho de maior influência, né, dos pais da igreja. Então, quando começou a se organizar esse legado de Jesus, esse corpo teórico da Bíblia, etc., os primeiros teólogos da igreja acessavam, utilizavam e citavam os evangelhos de Mateus com muito mais frequência do que os outros, né? Sinal de que reconheciam nele virtudes, né? Talvez não só na escrita, no estilo, em alguns detalhes, e o que se fala também é porque ele enfatizava sempre essa dimensão de Jesus como Messias, o Messias prometido. Então certamente que isso tem relevância, né? A gente reconhece essa relevância, mas talvez também pela sua capacidade de escrita, enfim, essa sua erudição que o diferenciava dos outros. Filipe, né, por sua vez, dizem alguns também que foi o primeiro a receber esse chamamento do segue-me, né, dos lábios do próprio Jesus, né? E esse encontro se deu pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão, né? E também ele, tal qual a gente citou Mateus, logo de cara ele passou a propagar, né, enfim, essa virtude, essa dimensão messiânica de Jesus, né, de quem ele era, né, também de uma forma muito, muito entusiasta, né? E as escrituras falam sobre ele, né, em alguns episódios, não são muitos, como na multiplicação dos pães e dos peixes, quando um grupo de gregos se aproxima para querer entrevistar Jesus, conversar com Jesus, é ele quem faz essa mediação. E também na última ceia, ele também estabelece um diálogo relevante com Jesus, né? E ele também é citado um pouco mais tarde como presente naquele momento da ascensão de Jesus, né? Quando ele sobe aos céus, enfim. E segundo algumas tradições, Filipe, depois da morte do Cristo, pregou na França. Outros dizem que ele foi para a Rússia, a Ásia Menor ou até na Índia. Isso é muito curioso.
né, como eu falei, porque não são escritos oficiais. Então, você tem aí relatos, lendas, livros secundários, etc., e que os estudiosos vão citando. Mas, em via de regra, não existem consensos, não existe, né, concretude nesses fatos. Então, é alguém, nessa possibilidade, teria andado, caminhado, né, se deslocado bastante. Né? Alguém que esteve na França, mais uma vez no coração da Europa, mas também que foi até a Índia, né, lá, né, no sul, lá na ponta lá da Ásia. Né? Então, assim, para aquela época, né, nossa, eram distâncias muito, muito grandes para serem cobertas, né, para fazer esse trânsito. Bom, Simão Pedro, e aí chegamos a mais uma figura central, né, na verdade o nome dele era Simão, né, Pedro não era nome dele. Né? Isso foi um apelido, né, foi Jesus que o designou assim, né, Jesus que deu esse nome de Pedro, e aí no nosso português, Pedro fazendo essa relação de pedra. Né? Na verdade, o que se diz, né, que Jesus teria dito para ele assim: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, C-E-F-A-S, tu serás chamado Cefas, que é uma palavra em aramaico, que era o idioma corrente naquela região, né, que significa rocha. Então, Cefas é rocha. Então, Jesus que teria designado Pedro como a pedra, a rocha, e no nosso português, Pedro vem essa associação de pedra. Né? Então, já falamos, pescador, dono de barcos, trabalhava com o irmão, né, André, com Tiago e com João também, morava em Betsaida e depois se mudou, né, na costa ocidental da Mar da Galileia, mas depois que conheceu Jesus, ou naquela época, né, enfim, não se tem muita certeza disso, que ele se mudou para Cafarnaum. Né? E vale dizer, Pedro tinha se casado, né, um pouco antes de ser chamado, né, por Jesus, estava em boa situação financeira, é o que se diz, mas que ele deixou tudo para trás, né, diante do chamado do Cristo. Né? Então, um sentido de sacrifício, de desprendimento bastante forte que Pedro se colocou. Né? Era um homem dito um homem de contrastes, um temperamento impulsivo, né? Em alguns momentos faltava firmeza, e a gente sabe de momentos importantes quanto a isso, até que a vida foi moldando, né? Ele foi amadurecendo ali no fervor, né? do forno, né? Esse vaso foi se constituindo de uma maior força. Né? Então era alguém dotado de fraquezas humanas, mas que foi pouco e pouco superando, né? No serviço ao Cristo, né? Abnegado, né? Inclusive desempenhando um papel importante de liderança. Né? Então, não é isso, Pedro, você é a rocha sobre a qual eu vou construir a minha igreja. Então, tinha esse sentido de liderança e o reconhecimento, né? Dos outros seguidores, dos outros apóstolos de Cristo sobre esse seu papel. Né? Ele não escreveu, vale dizer, tanto quanto João, nem quanto Mateus, mas ele também tem escritos importantes, tem lá as cartas, né, de Pedro nos Atos dos Apóstolos. Ele também não viajou tanto quanto Paulo, né? Paulo viajou bastante, mas ele também rodou um tanto. Né? Tem registros dele lá na Antioquia ou na Antioquia, em Corinto, em Roma, né? E embora não haja muita certeza, né, sobre o momento e o local de sua morte, tem também a tradição que diz, né, que ele foi sacrificado, né, em Roma, né, na época lá do governo de Nero empreendendo uma perseguição aos cristãos. Então, entre 64 e 68 depois de Cristo, né, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo, né, em Roma. Disse, inclusive, né, que a atual basílica, né, de São Pedro, né, lá no Vaticano, teria sido construída, né, onde o túmulo de Pedro, enfim, aí também a história vai muito longe, mas a tradição narra, né, esse episódio, esse desfecho da sua trajetória. O outro Simão, que é o chamado Simão Zelote, né, outra figura também sobre a qual se sabe muito pouco, né, ele também era natural da Galileia, também chamado de Simão Zelador. Né? E o termo zelote, zelador, é disso mesmo, de quem zela, de quem cuida, e era uma espécie de uma facção, um grupo bastante tradicionalista, né? Apegado aos costumes, enfim, do povo judeu, à cultura judaica, e o termo zelote vem disso, de zelo, né? Era aqueles que zelavam por essas tradições. Né? E a Bíblia então não indica, né, muito quando é que ele foi convocado por Jesus, esse primeiro encontro dele com Jesus chamando ele, né, para se tornar um apóstolo, né? Mas se estima que foi mais ou menos na mesma época em que Pedro, André, Tiago, João, Judas Iscariotes e Judas Tadeu também passaram a seguir Jesus. Foi mais ou menos nesse contexto que Simão Zelote também tenha se aproximado do grupo. E as tradições dizem, né, os relatos são muito contraditórios e a abrangência aqui territorial é imensa, meio que inconcebível, né? E nada confiável, mas diz que também ele depois foi pregar no Egito, na Ásia, na África, na Espanha, Pérsia, Síria e até no Oriente. E esse, então, acho que foi o que mais viajou. Né?
Mas enfim, é o que dizem as tradições, a gente está aqui apenas compartilhando, sem querer trazer disso ou qualquer caráter de certeza, até porque é muito difícil trabalhar com esse nível de certeza por conta as informações realmente não são confiáveis, mas a gente traz a título de curiosidade, a título de enriquecimento aí da informação. E por fim, o 12º era o tal do Tomé, né? Que também, vale dizer, também não é uma figura central, não é uma figura das mais relevantes ao longo das narrativas dos evangelhos, né? Ele também era conhecido por Dídimo, né? Dídimo que no grego quer dizer gêmeo, né? Então provavelmente ele tinha um irmão gêmeo, né? Alguma coisa assim, é como se fosse um apelido, né? Tomé ou Dídimo, né? Não se sabe muito bem das suas origens, da sua família, da onde ele vem, e nem também como é que foi esse convite de Jesus para que ele se juntasse ao grupo dos apóstolos, né? Ele é mencionado como testemunha da ressurreição, da volta à vida de Lázaro, né? E também no esforço de Jesus, enfim, naquele diálogo final ali da Santa Ceia, enfim. E também é reconhecido por estar ausente quando Jesus, aí chegando a esse episódio, esse é o mais marcante, né? Esse é aquele que a gente sempre destaca, como eu digo, uma passagem bastante popular, né? Quando Jesus realmente retorna, né? Quando ele aparece, surge, né? Após a crucificação, na primeira vez que ele visita o grupo dos apóstolos, Tomé não estava. E aí quando ele chega no grupo e todo mundo diz que aconteceu, o Tomé diz, não acredito, né? Não acredito, né, que isso realmente possa ter acontecido, eu vi tudo o que aconteceu, a sua prisão, a gente sabe de tudo, né? A não ser que eu possa tocar as suas feridas, né? Ele fala isso, eu não vou crer, né? E aí 8 dias mais tarde, né, Jesus novamente visita os apóstolos, dessa vez Tomé estava lá, e aí Jesus meio que dá uma cutucada, né, desafia ele, né, fala, põe aqui o teu dedo, né, e vê as minhas mãos, toca, né, as minhas chagas, enfim, né, e aí ele diz, Tomé, né, você crê porque você viu, né, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram em mim, né, na minha vida, né, na vida eterna, né, então ele é muito conhecido por essa passagem, embora, de uma maneira geral, ele não tenha sido uma figura muito protagonista da jornada de Jesus, pelo menos conforme relatam os evangelhos canônicos, né? E, após a morte de Jesus, reza a tradição que Tomé foi pregar na Índia, né? Então, teria sido o primeiro cristão lá no Oriente, teria sido chamado São Tomé, né? Ver para crer, né? Então, tem todo um sentido aí, vamos agora desdobrando algumas reflexões, né, de reconhecimento do valor dos apóstolos, reconhecimento, né, da importância deles, né, de tudo aquilo que eles realmente fizeram, sendo homens imperfeitos, né, de alguma maneira, né, muitos deles também não tinham nenhuma grande erudição. Tem algumas passagens que os ensinamentos de Jesus precisa repreendê-los ou explicar de novo para eles, e às vezes tinha pessoas que não eram apóstolos, que entendiam, né, compreendiam logo as palavras de Jesus no primeiro instante, e eles mesmo depois de ouvir a pregação, eles ficavam com dúvidas, iam tirar dúvida com Jesus, etc. Então assim, não eram grandes homens de grande erudição, de grande capacidade, e nem necessariamente, né, de grande virtude. Falamos do próprio Judas Iscariotes, falamos de Pedro, que também, né, nega Jesus, enfim, né, mas sem dúvida são figuras centrais e da maior importância, né, para que a mensagem do Cristo, que o legado, o seu evangelho, os seus ensinamentos realmente pudessem atravessar os tempos, atravessar o mundo, né, e chegar até nós, até hoje, né. Temos ainda, né, por conta disso, os chamados os arquétipos, né. Aí vamos entrar um pouco na psicologia, Jung, né, e a gente tem todas essas dimensões, né. A gente falou do Pedro, que é a pedra, né, aqueles que são forjados ao longo dos tempos pelas dores, pelos desafios, e que criam essa musculatura capaz de suportar grandes pesos e grandes responsabilidades. Judas Iscariotes, um homem talvez, não só da sua fraqueza, da sua traição, mas talvez um homem de projetos, um homem que se deixou vender, achou que, maquiavelicamente, né, ainda que Maquiavel tenha vindo depois dele, mas a gente emprega esse termo agora, assim, entendia que os fins justificavam os meios, né? Então se ele tinha um projeto político por trás, então que esforço era esse de entregar Jesus, de trair o próprio mestre para que um projeto maior pudesse prevalecer, né? Mas enfim, né? Quem está sujeito a isso, né? O João e o amigo fiel, né,
essa figura emotiva, essa figura mais doce, essa figura que cria essa intimidade, que precisa e que busca a figura paternal, de um mestre, alguém para você seguir, alguém para te servir, né, de inspiração, de modelo, mas com proximidade, que te inspire. Tomé, o cético, acabamos de falar nele, né? E quantos de nós realmente não agimos assim, seja nas coisas da fé, do mundo do extraordinário, do religioso, do espiritual, mas na coisa do cotidiano mesmo. Quantos de nós realmente ainda não encontramos no íntimo as forças e as referências necessárias para acreditar, né, de que as coisas são possíveis, de que os desafios fazem parte, né, e de não precisar de tanto essa dimensão da materialidade, da prova, né, para lidar com tudo aquilo que é da ordem do espírito, tudo aquilo que é da ordem do transcendente, de uma forma mais natural, de uma forma mais espontânea e crível, né, de boa fé. Né? Ou Paulo de Tarso, que não foi nenhum dos 12 que a gente citou agora, mas falamos dele mais no começo, né, que teria sido esse 13º apóstolo, né? E que figura extraordinária, quão resoluto que ele é, e nós também pensando essa sua, né, transição, né, o quanto de nós vamos com tanto ímpeto, às vezes no caminho errado, e quantos temos a coragem de promover essa correção de rumo da forma como ele fez, e é incrível, extraordinário, e diante de é claro que não foi uma experiência de menor importância, pelo contrário, né, que experiência extraordinária deve ter sido essa, embora dolorosa, embora difícil, tanto da dimensão física, caiu do cavalo, ficou cego, foi abandonado. Terrível, né? Terrível esse acontecimento da forma como ele está dito, da forma como ele está narrado. Mas também essa dimensão interior, moral, espiritual, de ter que reconstruir em si as suas convicções e deixar de ser um perseguidor de Cristo, responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, eventualmente outros que ele também tenha perseguido em outras situações que ele tenha se embrenhado, para se tornar o maior propagador dessa nova mensagem, né? Então é certamente uma transição, uma mudança, uma inflexão dificílima, né? Mas, enfim, quanto de humanidade há nesses homens, né? E o quanto que a gente é capaz de se identificar com eles, né? E essa é uma reflexão que eu também deixo para vocês, que eu compartilho com vocês, né? Assim, o quanto que esses apóstolos de Jesus realmente eram seres acima da média, ou quanto que eles eram próximos da gente, com todas essas características, esses arquétipos que nós falhamos, de sermos céticos, de termos medo, de falharmos na hora da prova, de renegarmos as nossas convicções, ou o que a gente achava que era convicção, de ser capaz de trair, né, aquelas pessoas que a gente admira, aquelas pessoas que a gente, em alguma medida, né, toma como nossos mestres, nossas referências, nossos ídolos, eventualmente, né? Eu tendo a crer que eles são figuras, alguns, claro, com uma capacidade maior, outros seres humanos próximos da gente, pelo menos da condição que a gente tem hoje, muitos de nós podemos chegar a nos aproximar deles, pelas características que o comportamento deles nos permite perceber e vislumbrar. E por fim, para encerrar a nossa conversa, a gente deixa uma última pergunta, uma última questão aqui para reflexão, essa individual de cada um, né? Assim, como é que anda o nosso apostolado pessoal? Será que a gente se coloca, se enxerga nessa posição de apóstolo do Cristo, nos tempos de hoje, na nossa vida cotidiana, no lugar que a gente ocupa, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos? Conhecemos o Evangelho de Jesus, conhecemos os ensinamentos da doutrina, que é o Consolador que ele nos prometeu, mas o quanto que nós eventualmente e de fato estamos contribuindo, né, com a disseminação dessa mensagem, à medida da sua difusão e sobretudo da sua prática, né, porque, como se diz, né, a fala, né, ela convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Então não basta somente a gente anunciar, difundir as palavras, né, aquilo que Jesus fala, como eu estou fazendo aqui, né? Falar é fácil, né? E é verdade, falar é muito fácil. Mas e a prática? O quanto que a gente tem sido capaz, né? A gente pode se dizer assim: eu sou um apóstolo de Jesus. Eu sou alguém que assumiu um compromisso íntimo com o Cristo.
e faço da minha vida, ainda que na sua plenitude, né? Não somos seres, talvez ainda dessa condição, somos santos, né? Não somos espíritos puros, mas na nossa condição de espíritos, né? Num mundo de provas e expiações, ainda cheio de falhas, ainda cheio de defeitos, de erros, de tropeços, como também eram aqueles 12 apóstolos, né? E outros tantos outros. Mas nesse balanço entre virtudes e defeitos, acertos e erros, o quanto que existe em nós esse sentido de compromisso, de desejo e de efetiva realização desse propósito de serviço, de seguimento, de envio numa missão como um embaixador de Cristo na Terra. Temos feito? Muito, pouco. Algo dentro da nossa capacidade, mais do que a nossa capacidade, menos do que a nossa capacidade, aí não precisa comparar com ninguém não, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Daquilo que eu sou capaz, eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo a metade, estou fazendo 10%, eu estou lá, estou no topo, estou fazendo mais de que 90%, dá para ir além. Essa reflexão é muito importante, né? Se Jesus viesse ao mundo hoje, encarnasse novamente nesse planeta e fizesse o chamado, a convocação, meu filho, minha filha, vem, me segue, a gente estaria pronto a abdicar de todas as nossas conveniências, interesses, prioridades momentâneas, materiais, circunstanciais do mundo para seguir o Mestre, para atender o chamado do Mestre? Eu não sei. Que fiquemos, ao encerrar a nossa conversa de hoje, com essa reflexão. E essa resposta não é pública, não precisa ser, né? Que ela seja realmente fruto de uma reflexão que a gente faça. Agora, ao encerrar, né, esse vídeo, desliga por um instante, faz silêncio interior por 1, 2 minutos, o tempo que lhe for necessário, que você tiver a oportunidade, que o contexto do seu entorno permitir, ou quem sabe você possa fazer isso em algum outro momento, hoje mesmo, mais tarde, na hora de deitar, enfim. Faça esse exercício, eu daqui farei igual, tenho feito, desde que estou estudando já há alguns dias o preparo, né, do estudo de hoje, da palestra de hoje, mas sigo me perguntando e espero que essa nossa conversa, a audiência, né, que você me confiou, seja de alguma forma rica, enriquecedora, né, e valiosa para você. Eu agradeço a sua paciência, agradeço o carinho, a amizade dos amigos da Congregação Espírita Francisco de Paula e, mais uma vez, pela oportunidade de serviço e de aprendizado. O meu abraço muito fraterno, que Deus, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Até lá.